Em Aracaju, 17 horas e 6 minutos, 17 e 6, faltando 54 minutos para as 18 horas. Hoje é quarta-feira, hoje é o dia 5 de novembro de 2025 e estes são os principais destaques do seu Balanço Geral de hoje. Polícia Civil investiga violência contra uma criança de 4 anos ocorrida no Rosa Elze, em São Cristóvão. Governo federal tira a gestão do seguro-desemprego do INSS e coloca no Ministério do Trabalho. É verdade, não é história de pescador. Polícia interdita quase 50 postos de combustíveis, vários no Nordeste, todos suspeitos de lavagem de dinheiro para o PCC. 17 horas e 7 minutos na Jornal 17 e 7. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo o seu destaque para o Balanço Geral desta quarta-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, senhor Cabral, um abraço. Boa tarde, amigos do Balanço Geral da Informação. Deputado estadual Geórgio Passos confirma que vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, queria os principais cargos da executiva estadual do Partido Cidadania aqui em Sergipe. Por esse motivo, não quis ser presidente. Já mais detalhes com entrevista exclusiva aqui dentro do Balanço Geral. Deputado Geórgio ainda afirma que acredita em uma esperança em relação à reconciliação entre Marques e Emília Correia. E secretária de Estado da Fazenda comparece à Assembleia Legislativa e presta contas de mais um quadrimestre aos parlamentares na Comissão de Finanças e Justiça. Segundo ela, a arrecadação teve aumento. Valeu, Heron Ribeiro, que chega com esta informação. Essa entrevista ouvimos orientando daqui a pouquinho o deputado Geórgio Passos sobre esta questão envolvendo o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques. 17 horas e 9 minutos, aqui a informação não para, girando e tomando conta da cidade, está chegando ele sem caô. Alô, Roberto Silva. Boa tarde, mas boa tarde mesmo, César Cabral do Vale, Heron Ribeiro e Luciano Lima Tavares, e boa tarde mais forte ainda para você, ouvinte do Balanço Geral. E atenção para as manchetes que irei transformar em notícias dentro de mais alguns instantes. Governador Fábio Mitidieri se reúne com a bancada em Brasília para conquistar projetos para o estado de Sergipe com recursos a níveis federais. Detalhes daqui a pouco, quando eu também estarei enfocando que a Prefeitura Municipal de Aracaju vai reforçar a segurança nos postos de atendimento médicos em função da violência que é crescente também na capital de todos os sergipanos. Além disso, estarei também destacando para você que está ligado que grande apreensão de drogas é feita no município de Nossa Senhora do Socorro. E o trânsito na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo dentro de instantes no Balanço Geral. Valeu, Roberto Silva, 17h10, agora 17h10, faltando 50 minutos para as 18 horas. Vamos até o Baixo São Francisco. De lá, ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, Messias! Garotinha de Neópolis morre em Santa Catarina, vítima de agressão e padrasto já está preso. Eu destaco que a Prefeitura Municipal de Ilha das Flores coloca nota de esclarecimento em resposta ao Sindicef Ilha das Flores. Destaco ainda, em Neópolis, prefeito Alisson de Amintas garante asfalto do Betume a Pindoba com o apoio do governador Fábio Mitidieri. Com
continuo destacando festividades lá na igreja de São Sebastião, no povoado Porteiras, município ribeirinho de Neópolis. Tudo isto e muito mais será destaque e notícia daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Messias Santos, o vulcão do rádio brasileiro. Agora vamos até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com o gigante Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral, alô, Heron Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral. Campeonato Brasileiro Divisão de Elite, 32ª rodada, terá 7 jogos hoje, 2 com transmissão da Jornal. Botafogo e Vasco da Gama, 8 da noite no Engenhão, 9h30, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. O líder Palmeiras joga amanhã. Sexta-feira tem Congresso Técnico para o Campeonato Sergipano de 2026. Já, os detalhes do Balanço Geral com César Cabral e Heron Ribeiro. Valeu, gigante Wilson Tavares. São 17h12 com sonoplastia de Luciano Lima Tavares. A direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral. A informação total. Agora 17h13 na Jornal, 17h13, faltando 47 para as 18 horas. Aqui é Balanço Geral, o seu informativo nos finais de tarde da Rádio Jornal, a voz do povo. Olha, e hoje na Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Júnior falou sobre o projeto de lei de autoria dele, que regulamenta a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos em condomínios, com responsabilidade técnica e segurança. Já a deputada Linda Brasil prestou solidariedade aos motoristas do SAMU, que estão mobilizados por reajuste e equiparação salarial. Por outro lado, o deputado Ibrahim de Valmir cobrou da Energisa informações sobre falta de energia em povoados do município de Lagarto. E na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação da Alesi, a secretária estadual da Fazenda, Sara Andreozzi, apresentou o desempenho fiscal do Estado no segundo quadrimestre desse ano. Ela disse que nos 8 primeiros meses deste ano, o governo destinou mais de 500 milhões de reais para investimentos, sobretudo para obras de infraestrutura, valor de 70% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Agora 17h14, 17h14 na Jornal, faltando 46 minutos para as 18 horas. Heron Ribeiro falando de Assembleia Legislativa. Heron Ribeiro esteve hoje também pela manhã e ouviu o deputado Geórgio Passos, que fala sobre essa questão envolvendo a presidência do Partido Cidadania, que, segundo se comentou nos bastidores, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, queria o comando do partido, né? Mas quem foi realmente nomeada para comandar o Partido Cidadania aqui no estado de Sergipe foi exatamente a esposa do deputado estadual Geórgio Passos. E aí, Heron, como bom olheiro e bom observador e bom repórter político que é, colheu do deputado Geórgio Passos um depoimento super interessante. Vamos ouvir então essa matéria produzida pelo competente repórter Heron Ribeiro. Obrigado pelo competente, aprendendo com o professor César Cabral do Vale, ele que é o ícone da comunicação do jornalismo do nosso estado, dos ícones aqui de Sergipe. Um abraço, Cabral. Verdade, Cabral. A polêmica continua em relação a Ricardo Marques, vice-prefeito do município de Aracaju, além do rompimento político com a prefeita Emília Correia. Agora, essa situação da direção da Executiva Estadual do Cidadania aqui em Sergipe. O nome dele já era dado como certo na direção da Executiva aqui em Sergipe, anunciado pelo próprio Geórgio Passos, só que faltando poucos instantes justamente para a eleição, para que ele fosse oficializado presidente, ele exigiu quase que o total
dos integrantes da Executiva, os principais cargos da Executiva. Ricardo Marques exigiu Exigiu. que ele indicasse todos os ocupantes, praticamente todos os ocupantes dos cargos da Executiva Estadual. Exatamente. Por esse motivo, houve inclusive uma reunião de vídeo com o dirigente nacional do partido, Jorge Passos, que é o presidente da federação e do partido também, além do Ricardo Marques, que não concordou que se assim não fosse e não queria, não toparia. Agradeceu e não quis ser presidente. E a história envolvendo a esposa do Ricardo Marques? Aí, diante disso, a esposa do Ricardo Marques comanda o diretório de Aracaju. E a do George passa a comandar a Executiva Estadual do Cidadania em Sergipe. E vai dar certo esse casamento? Rapaz, vamos aguardar se irá. O George vai conversar conosco. George, o senhor continua no Cidadania esse mesmo, deputado Jorge Passos? Que balanço o senhor faz de toda essa situação, hein, deputado? Continuo no Cidadania. Participamos aqui no último sábado do nosso congresso estadual. Mais uma vez a gente foi eleito para participar do diretório estadual do partido. Também fui escolhido como delegado suplente para participar do Congresso Nacional de Cidadania no próximo ano, lá em Brasília. Agora nossa missão é fortalecer o partido. Temos aí uma nova presidente, uma mulher, Daniara Passos, assumindo essa nova missão enquanto DL, montando chapa para deputado estadual, montando chapa para deputado federal. O cenário muda sem a federação. Então estamos bem tranquilos. Estamos avaliando todos os cenários e, lógico, qualquer decisão com relação à permanência ou saída do Cidadania só no próximo ano, lá para o mês de março, abril. O que houve com o vice-prefeito Ricardo Marques, já que era esperado que ele comandasse o diretório estadual do partido aqui em Sergipe? Veja, Heron, Ricardo, candidato nosso, fomos nós que lançamos o Ricardo como... O senhor anunciou aqui nesse mesmo microfone, inclusive. Né? Com certeza, ele era o nosso candidato para presidente estadual do partido, como eu disse no congresso de sábado, mas na última quinta-feira já à noite, eu voltando de Brasília, ele informou que não tinha mais interesse. Na sexta-feira, antes do congresso, fizemos aí uma conversa, uma videochamada, ele e o presidente nacional de cidadania, Conte Bittencourt, onde, mais uma vez, o presidente Conte tentou sensibilizá-lo da importância dele ser o presidente estadual. Naquele momento também ele informou ao presidente nacional que não tinha interesse, não tinha disposição para ser o nosso presidente. No sábado, antes de começar o congresso, mais uma vez nós fizemos uma força-tarefa para pedir, para solicitar que ele aceitasse a missão, Heron. Ele disse que não toparia, ele disse que não teria interesse em ser presidente estadual. A gente respeitou também essa posição dele, depois dialogamos e fechamos uma chapa única. Nós não tivemos disputa pelo diretório, foi uma chapa única, inclusive Ricardo indicando nomes da sua confiança para participar do diretório e da executiva. Para se ter uma ideia, a executiva é composta por 11 pessoas hoje. Das 11, 5 são indicações de Ricardo Marques. Ou seja, Ricardo Marques tem hoje dentro do partido uma força realmente importante, fruto do trabalho dele também, enquanto liderança do Cidadania. Dentre as pessoas que Ricardo indicou, hoje nós temos como vice-presidente estadual do partido a sua esposa, Cecília Marques. Então, Cecília Marques está lá, por indicação de Ricardo. O tesoureiro hoje do partido também foi uma indicação de Ricardo, o Itamar Santana, de Lagarto. Ele indicou ainda professor Vitor para fazer parte da executiva, o Wanderson e Oswaldo. Acho que Oswaldo vocês conhecem, da imprensa, estava nomeado até um dia desse também na SECOM, da Prefeitura Municipal de Aracaju. Então a indicação dele, Ricardo tem 5 dos 11 nomes. Então, com tranquilidade, a gente já superou essa questão de Ricardo não querer ter sido nosso presidente estadual. Agora é tocar o partido, ver essa questão da federação, se vai avançar ou não. Mas o partido sempre atento, trabalhando já firmemente, com sua nova presidente, Daniara Passos, na construção das chapas para o próximo ano. Por que o Ricardo não quis ser presidente do partido? Veja, aí ele tem que dizer, nós fizemos todo o esforço para ele ser presidente, ele disse que não tinha interesse, e aí, lógico, tenho certeza que quando você encontrá-lo, você vai poder fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que ele vai responder tranquilamente o porquê dele não ter sido presidente do Cidadania como estava combinado. Uma decisão dele, de foro íntimo dele, porque a grande maioria do partido gostaria que ele fosse o presidente. Como ele não quis, tivemos que avançar e outra pessoa foi eleita. É verdade que ele não quis porque
fez algumas exigências? Procede essa informação? Então, ele queria um número maior de participações, né, tanto na executiva quanto no diretório, e aí, lógico, chegamos até ceder algumas posições, como a gente disse aqui, tesouraria e etc. No diretório, a gente, pelos votos que tínhamos, a gente teria direito a 70% dos votos, ele teria direito a 30%, né, dos membros do diretório estadual, mas para conciliar, nós reduzimos esse número de 70% para 51%. No final, ficamos com 51% do diretório e Ricardo com 49%. Mas mesmo assim ele entendia insuficiente. Então, assim, Ricardo, como os demais filiados, tem que entender que o partido não tem dono, né? O partido é formado por mulheres, por homens que querem ajudar o partido. Quando eu assumi o partido, né, sendo a indicação do senador Alessandro Vieira, eu não tive direito a escolher ninguém, mas eu queria a missão de ser presidente, porque eu sei da importância. Eu acho que Ricardo perdeu, na minha avaliação, uma grande oportunidade de ter sido presidente do partido, né, de ter ajudado o partido mais, ali liderando o partido. Né. Eu acho que ele não teria que ter receio nenhum, até porque ele teria prazo, se alguma coisa não acontecesse do jeito que ele gostaria, para mudar ali na frente. Mas ele preferiu, né, então, não participar, continua no Cidadania, segundo ele não vai sair do Cidadania, e agora vamos, né, trabalhar para fortalecer aí a chapa de deputado estadual e de deputado federal. Quais os nomes que estão chegando para pleitear as vagas na Assembleia e também na Câmara Federal? Então, Heron, a gente estava num período aí de dar uma suspensão, vai retomar agora com a nova presidência, vai ser constituído um grupo de trabalho específico para a eleição. Com a questão da federação, enquanto eu estava presidente, a gente preferiu não avançar nos convites, porque muitas pessoas, quando convidava, perguntavam: vocês vão estar no palanque de Fábio Mitidieri, vocês vão continuar na oposição, que as pessoas não entendem, né, como a federação vem de cima para baixo, que a gente perde alguns poderes aqui na estadual. Então, para não ter mais nenhum desconforto, preferimos, né, suspender naquele momento os trabalhos de busca de novas lideranças para a cidadania. Mas agora, com essa incerteza da federação, tudo volta a estaca zero. A nova presidente já vai ter a sua primeira reunião da executiva estadual de cidadania, provavelmente, eu acho que na próxima semana, e lá a executiva coletivamente vai deliberar sobre a formação de um grupo específico para trabalhar a questão das eleições. A direção maior, a presidente e os demais cargos? Com certeza. Presidente Daniara Passos, vice-presidente Cecília Marques, vice-presidente vereadora Naíris Idores, outro vice-presidente vereador José Lima, da cidade de Nossa Senhora Aparecida, tesoureiro Itamar Santana, secretário-geral Ninan Vitor, secretário de organização professor Vitor, temos também tesoureiro adjunto Kaique, de Nossa Senhora das Dores. Também como membro da executiva, a vice-prefeita de Santa Rosa de Lima, Bojota, faz parte, o Oswaldo, que eu mencionei, e o Wanderson. São as 11 pessoas que compõem a executiva estadual do Cidadania. E o rompimento envolvendo Emília Corrêa e Ricardo Marques, se Emília deve concorrer ao governo? Qual a opinião do senhor, deputado? Veja, Emília é um grande nome, é um grande quadro. O que a gente espera é que, na verdade, a oposição esteja unida, focada em um nome para enfrentar o governador Fábio Mitidieri. Né? Se for Emília, terá o meu voto. Se for Ricardo Marques, terá o meu voto. Né? Se for Tiago Lijoaldo, terá o meu voto. Né? Se for outro nome que o grupo escolha, terá o meu voto. Quem estiver contra Fábio Mitidieri estará com o deputado Geórgio Passos. Com relação ao rompimento, a Emília ontem concedeu uma entrevista, né? Está sendo repercutida. Realmente uma entrevista onde ela aponta algumas situações. E a gente espera, ontem eu já cobrei também isso dentro do grupo do Cidadania, que o próprio vice-prefeito também possa dialogar, possa informar também o que ele entende que está acontecendo nesse momento, porque só ouvir um lado, eu acho que assim é algo que a gente deve ter muita cautela. Emília colocou o posicionamento dela. Eu acho que é muito importante agora também Ricardo Marques colocar o posicionamento dele, né, para que as pessoas possam avaliar aí essa situação. Ricardo, por enquanto, nos disse ontem no grupo do partido que vai preferir o silêncio, né? Ele vai preferir o silêncio, a gente tem que respeitar, mas a gente entende também que quando a prefeita faz uma manifestação daquela, publicamente, dizendo que não consegue contato, por exemplo, com o vice-prefeito já há algum tempo,
né, que o vice-prefeito não participa dos eventos, como ontem a gente estava lá no lançamento da Cipiteia na Prefeitura de Aracaju, precisa isso ser dialogado internamente e debatido. Eu acho que os dois, né, tanto a Emília quanto o Ricardo, é que precisam sentar e decidirem. Se realmente for rompimento, então cada um segue o seu caminho, Heron. E se, lógico, tivermos a condição de estarmos juntos, unidos, né, nessa dupla, também é importante para a gente seguir colaborando com a gestão da capital. Ok, obrigado então. O deputado estadual Jorge Passos, seguro, coerente, né, seu Cabral, conversando com a gente, nessa entrevista com absoluta exclusividade. Ele ainda informou a esse amigo seu que torce para que haja a reconciliação. Eu falei, o cachimbo da paz poderá... Ele, não, que eles nenhum dos dois fumam, nem cachimbo nem cigarro. Que haja a reconciliação. Agora, veja só, pelo que a gente entende, que se deduz, né, também das palavras do deputado Jorge Passos, e pelas informações também que colhemos de bastidores sobre este rompimento entre a prefeita Emília Correia e o vice-prefeito Ricardo Marques, eu acho que isso é fato já consumado. Não é? Acho que cada um tem seu estilo de ser, o Ricardo tem esse estilo, você vê. Fala-se que ele queria muito espaço na prefeitura. Um dos motivos do rompimento foi a busca por Ricardo Marques de mais espaço na prefeitura. Né? Eu escutei isso daí também. Eu vi muita conversa sobre isso. Inclusive, eu vi e escutei também. Inclusive, na Secretaria de Comunicação, tinha muita gente indicada por Ricardo Marques. Quase todos. Quase todos. Inclusive, quase todos foram exonerados. Né? Quando há rompimento, na política não tem meia conversa. Está comigo, está comigo. Não está comigo, não está comigo. Não é assim? É verdade. Então, rompeu, tchau. Então, o que é que aconteceu? Houve um rompimento, a Emília exonerou todos aqueles que foram indicados pelo vice-prefeito Ricardo Marques. Então, inclusive pessoas que estavam na área de comunicação de outros órgãos também. É verdade. Como da SMTT. Então, veja só, Heron, eu acho que talvez este tipo de personalidade que tem o Ricardo de querer ocupar sempre mais espaço, como foi no caso do Cidadania, que ele só aceitava a presidência se indicasse, né? Quase a totalidade a maioria esmagadora dos cargos da secretaria. E aí, George, dos cargos mais importantes. Não aceitou, né? Mas já e o dirigente nacional também não concordou. Lógico, você tem que... Né? Bom, vamos ouvir então, já que então, o deputado... confirmando, seu Cabral, Daniela Passos, a esposa do Jorge, é presidente do Cidadania da Executiva Estadual. E a esposa de Ricardo Marques, presidente da... Cecília Marques. Cecília Marques. Municipal de Aracaju. Da Executiva Municipal de Aracaju. Já que o deputado Jorge Passos falou sobre o que disse Emília Correia, vamos então reprisar aqui na Jornal do Balanço Geral parte do trecho dessa coletiva que Emília Correia concedeu. Hein? Foi? Então, peraí, calma. E foi, peraí. Esse cara aí tem a força. Calma, Luciano. Deixa eu procurar aqui. Agora a gente aguarda também que o Ricardo Marques quebre o silêncio. Nós estamos aqui para ouvirmos todas as versões. Como sempre, o jornalismo da Jornal é esse, de ouvir todas as versões, 2 ou mais versões, e continuamos aguardando. Desde o início, senhor Cabral, o senhor e eu também, nós cobramos aqui que a Emília se manifestasse. Ela já quebrou o silêncio e o Ricardo até agora não quebrou o silêncio, né? Isso a Cecília Marques, que é a esposa dele, se manifestou em veículos de comunicação, nas redes sociais, mas o Ricardo até agora não se manifestou. Nós somos profissionais da comunicação e nós fazemos isso com muito prazer e também a obrigação do verdadeiro jornalismo profissional, ouvir todas as versões, e nós continuamos aqui à disposição da versão do Ricardo Marques, da versão do vice-prefeito do município de Aracaju, o jornalista Ricardo Marques, para que ele possa também se manifestar. O próprio Jorge falou que no grupo do Cidadania, ele disse que vai preferir o silêncio, foi o que afirmou também o Jorge. Deixa eu ver se eu consigo por aqui captar esse trecho, parte dessa coletiva concedida pela prefeita Emília Correia. Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos ver. Tentar aqui. Polêmicas sempre acabam surgindo na sua gestão, mas diariamente tem sempre um fato novo. Agora, em relação às exonerações na SECOM, o que há de verdade nisso, prefeito? Então, as exonerações, elas são necessárias, como são necessárias as nomeações. Faz parte, né, elas fazem parte de atos administrativos comuns para nós. Então, isso não tem, digamos assim,
nenhuma surpresa de exonerações, de nomeações, de instalar, por exemplo, na minha gestão, de instalar sindicância, de averiguar o que está certo e o que está errado para tirar. Muitas vezes é necessário, quando você recebe uma denúncia, afastar alguém, em outro momento exonerar, em outro momento até exonerar e abrir sindicância, como também eu tenho feito. Eu não quero que nada aconteça que seja ruim. Se estiver acontecendo alguma coisa ruim dentro da gestão, eu quero saber para tomar as providências. Então, as exonerações são atos, digamos assim, corriqueiros, como as nomeações. Senhora prefeita, é difícil trabalhar com um opositor, com um vice-opositor? É um desafio para a sua gestão, como o Ricardo Marques vem fazendo? Então, veja, o vice-prefeito, ele foi escolhido por mim. Fui eu que trabalhei o nome do vice-prefeito no grupo. No início, o grupo tinha até uma certa rejeição ao nome, é natural, talvez não conhecesse e tal. Eu, com muita calma, muita paciência, muita sabedoria, eu trabalhei o nome dele para a gestão e o grupo aceitou. Ele se tornou vice-prefeito, porque assim o povo fez, como me fez prefeita. É complicada a situação hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu escolhi o povo, porque todo dia que eu estou aqui eu estou fazendo entrega, e essas entregas não são para mim, essas entregas exatamente elas são para o povo. Eu escolhi o povo, e o que eu estou entendendo nesse momento é que o vice, ele escolheu a política dele, porque até o grupo, ele não está levando em consideração o grupo político que o fez vice. Ele não está levando em consideração. Isso a gente tem notado. Então, a política dele, que é a política somente dele, não é nem do grupo e não é da Emília. Ele não escolheu a Emília, ele preferiu escolher a política dele. Ele não escolheu o grupo da Emília, ele preferiu escolher a política dele. Olha, eu acho que está mais claro impossível, né, senhor? Muito claro. Está clara a posição da prefeita Emília Correia, né? Claramente, de forma bem taxativa, dizendo que, na realidade, ela escolheu o povo, está fazendo entregas ao povo, se dedicando a trabalhar pelo povo, enquanto o vice-prefeito Ricardo Marques escolheu a política pessoal, né? A política dele. Então, por essa razão, está claro, então, o rompimento não tem mais o que esconder. Em algumas solenidades, seu Cabral, que eu compareci, quando nós da imprensa, inclusive esse seu amigo aqui perguntou como era que estava essa situação, esse relacionamento político-administrativo envolvendo Emília Correia e Ricardo Marques, ela não acreditava que isso acontecesse. Achou até que era especulação, mas que se dependesse dela, eles estariam juntos até o final do mandato. Essa afirmação, inclusive, que ela concedeu em entrevista coletiva, foi na entrega de ônibus aqui no Mercado Central de Aracaju, estava presente. No frigir dos ovos, em suma, resumindo a ópera, entendeu? Eu acho que a partir de agora, houve aí o primeiro freio de arrumação na gestão de Emília. A partir de agora, após esse rompimento político entre ela e o vice-prefeito Ricardo Marques, ela vai deu um freio de arrumação e vai montar peças da sua confiança, pessoas da sua confiança, né? Na comunicação principalmente, que, aliás, é uma radialista também, colega nossa. Esteve nesse horário conosco aqui muito tempo, eu fazia o Tribuna 540 na Rádio Jornal. E aos sábados pela manhã. Aos sábados, e ela antecedia, né, em sua defesa, o programa que ela apresentava das 6 às 7, que às 7 eu entrava. Isso. É uma audiência extraordinária da Emília Correia. Estupenda. Muito, muito grande a audiência dela, muito competente como radialista. Como competente e inteligentíssima. Né? Então, a partir de agora, ela vai montar, já dá uma arrumada, porque às vezes o candidato, quando se elege para governador, para presidente, para prefeito, se elege dentro de um contexto pluripartidário, né? E às vezes tem que acomodar. E não está errado, não. Grupos, esse critério eu concordo. Exatamente. Tem prestigiar quem esteve ao lado dele. Com certeza. Agora, a turma tem que, mesmo sendo heterogênea, tem que ser homogênea enquanto equipe. Não é? Você vai pegar auxiliar técnico. Tem que ser grato àquela confiança que foi dada. Exatamente. Tem vários partidos que apoiaram na campanha, mas todos, depois que escolhidos, tem que formarem uma equipe só. Tem que ser coesa. Né? Se não for assim, a banda não toca. A banda vai desafinar. Completamente. E desafinou feio aí. Né? Desafinou feio. Muita gente acha que foi antes do tempo e que a Emília demorou muito a
Talvez ela aguardava... 10 meses, né? Talvez ela aguardava se ia melhorar. Vamos ver. Vamos aguardar agora o after day, ou seja, o dia seguinte, né? O que é que vai acontecer doravante com Emília Corrêa, com a sua nova gestão, sem a presença dentro da administração, diretamente como estava, do vice-prefeito Ricardo Marques. Agora, vamos aguardar. Propostas e projetos ela tem muitos, né? E disposição para o trabalho, isso é inegável. Agora vamos aguardar os próximos dias. 17h37. Reafirmando aqui que o Balanço Geral está à disposição também para ouvir o senhor Ricardo Marques. Claro, lógico, com certeza. 17h37. Faltam 23 para as 18 horas. Vamos ao intervalo comercial e na volta tem muito mais para você aqui no Balanço Geral. Balanço Geral. A informação